Deuteronômio capítulo 20, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos acompanhem nos seus livros, vão ver na tela. Assim está escrito, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saíres à batalha contra teus inimigos, e vires cavalos, carros e exército mais poderoso que o teu, não temerás, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Amém. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra o vosso inimigo, que não desanimem o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos, para salvá-los. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos juntos falar com o papai. Maravilhoso Deus. Que bom estarmos aqui. Que bom é sentir em nossos corações que estar aqui não é mérito pessoal. Que estar aqui é resultado do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia para conosco. E mais uma vez, meu Senhor, te bendizemos pelo que és e por tudo que tens feito. Pai Santo, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença, pedindo que agora o Senhor nos alcance pelo poder da tua palavra. Que toda honra e glória seja dada a ti. Aleluia. E que por tua graça, a tua palavra nos alcance para produzir em nós aquilo que está no teu propósito nessa noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente, igreja, por favor. Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Antes de entrar a palavra de Deus, quero expressar mais uma vez a minha gratidão por estarmos juntos aqui e também agradecer aos irmãos que estiveram presentes ontem no fechamento dos 100 dias lá na Igreja Terezinha. Eu sei que nem todos puderam estar presentes, mas obrigado a todos que se dedicaram. Aos irmãos que na semana de oração estiveram aqui todos os dias. Praticamente não foi possível para mim, mas eu sei que a igreja toda estava aberta. E nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, continue perseverantes, porque é do Senhor que vem a vitória para todos nós. Amém, amados? Portanto, nessa noite queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus, baseado no seguinte tema: vencendo sem mérito algum. Vencendo sem mérito algum. Amados, em toda a área da vida, de alguma maneira, o que volta a ser no coração do homem é o desejo de vencer. E em alguns momentos, para vencer, o homem, o ser humano, ele não escolhe a maneira de vencer. Se for necessário trapacear para vencer, ele faz isso. Se for necessário mentir, ele mente. Se for para enganar, ele engana. Ele faz o que for necessário, porque o desejo do homem é vencer. Na vida esportiva, quantos vencedores, após receberem suas medalhas ou suas coroas, foram pegos no antidoping? Quantos? Por quê? Porque querem vencer de qualquer maneira. A igreja, irmãos, ela jamais vencerá baseada nas suas estratégias. A igreja jamais vai vencer baseada nos seus líderes humanos. A igreja jamais irá vencer baseada em sua capacidade individual ou coletiva. O texto que nós acabamos de ler é um texto de orientação a Israel que poderia ir à guerra. E a orientação é simples: Israel não tinha um exército
teoricamente poderoso, comparando aos exércitos adversários. Mas Israel recebeu orientação da parte de Deus. Na lei, olha, quando vocês forem guerrear, podem ir tranquilos, mas vão tranquilos, não confiando na capacidade de vocês, na experiência de vocês, no armamento de vocês, mas confiando naquele que vos tirou da terra do Egito, aquele que está com vocês. Não é que estará com vocês na guerra, não. Já está com vocês. E quando a guerra chegar, quando o momento da batalha chegar, Ele já está com vocês. Então, descanse o coração de vocês, ao ponto de ter a certeza que o Senhor vai salvar vocês dos vossos adversários. Essa é a orientação que Israel recebeu da parte de Deus através de Moisés. Quero te convidar a abrir Crônicas, por favor. 1 Crônicas, capítulo 29. Em nome do Senhor Jesus, em meio à alegria que Davi sentiu quando estava louvando a Deus por causa das ofertas para a construção do templo, Davi para um pouquinho e diz o seguinte, lá no capítulo 29, resumindo, lá no versículo 11, 10 e 11, assim está escrito: louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória. Aleluia. Aleluia. E a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Aleluia, graças a Deus. É aquele homem que ele tinha um projeto dado por Deus na construção, e quando ele vê o sucesso do projeto, que as ofertas, ele mesmo poder ofertar, o povo ofertando, ele para e reconhece que isso não era resultado da liderança dele. Isso era resultado da grandeza do Deus de Israel, da vida do seu povo. É Deus trabalhando, é Deus capacitando a igreja para superar desafios, adversidades e alcançar sucesso em alguma área. Mas lembre sempre, vencendo sem nenhum mérito, de forma que ninguém, irmãos, pode olhar para a vitória e dizer: venci porque fiz isso, venci porque fiz aquilo. Ou o grupo dizer: vencemos porque nós fomos capazes de vencer. Não, toda a vitória que o povo de Deus teve, tem e terá, está baseado no que Deus é e sempre será. É e sempre será. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Em meio às batalhas que Israel enfrentou, no capítulo 6 do segundo livro de Reis, de uma forma resumida, o texto diz o seguinte: o rei da Síria, perturbado porque todas as ações dele para tentar vencer Israel não dava certo. Ele tentava um jeito, e antes que Israel fosse afetado ou alcançado pelos sírios, Deus revelava o que estava acontecendo a Eliseu. Então Eliseu orientava Israel escapava das artimanhas do rei. Nada dava certo. O rei resolveu então atacar quem? O profeta. Vamos pegar o profeta, que matando o profeta ou pegando o profeta, a gente vence. Aí o texto diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Disse o rei: ide e vede onde ele está,
para que envie homens e mande trazer. Disseram-lhe, deram-lhe aviso dizendo, está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. 15. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e viu que um exército com cavalo e carros tinha cercado a cidade, então seu moço lhe perguntou, ai meu senhor, o que faremos? Sabe o que acontece com o moço aqui, irmãos? O coração dele treme. Ele está lá em Deuteronômio, não tenha medo, não trema. Quando ele vê o cenário, ele fica assustado, a insegurança aparece. Aí o texto continua. Versículo 16, ele respondeu, não temas, mas são que estão conosco, do que os que estão com eles. E orou Eliseu, ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou, e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando o rei manda o exército contra Eliseu, o rei pensou que ia encontrar Eliseu sozinho. Mas o Senhor sempre esteve com o seu povo. Sempre esteve, está e sempre estará. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando a vitória surge, irmãos, não surge porque Eliseu era o profeta perfeito, mas surge porque o Senhor Deus Israel estava com Israel. Glória a Deus. Amém, irmãos? Abra, por favor, sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 21. Assim está escrito lá no último versículo de Provérbios capítulo 21. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Capítulo 21, versículo 31. É do Senhor que vem a vitória. Ou seja, irmãos, por mais que a gente se prepare para guerrear, a nossa preparação para guerrear não é a garantia da vitória. Nós temos que entender sempre, por mais que possamos nos preparar, e devemos nos preparar, não podemos confiar na nossa preparação, mas confiar naquele que está conosco. Porque, irmãos, não adianta a gente fazer estratégia. Muitas vezes as pessoas fazem planos, estratégias, e quando chega ao sucesso, muitas vezes corre o risco de achar que são suas estratégias, que são seus pensamentos, seus projetos que funcionam. Não, quem dá a vitória à igreja em todas as áreas é o Senhor que está com ela. É o Senhor que está com a igreja. E aí, irmãos, uma forma bem objetiva, a igreja está caminhando para a última vitória dela. Mas essa última vitória, ela já é uma garantia. A vitória da igreja no final já está garantida. Mas por que está garantida? Paulo vai dizer em Romanos 8 o seguinte: mas em todas essas coisas somos, não seremos, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Ou seja, a vitória da igreja é garantida através da pessoa de Jesus Cristo. É por essa razão, irmãos, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Romanos, não no capítulo 8, mas no capítulo 7. Amém, irmãos? Amém. Quando você olha para o capítulo 8 do capítulo 7 de Romanos,
você vê um homem que vai escrever sobre a sua batalha espiritual. No capítulo 7, Paulo vai dizer assim, conta a luta que ele tinha na batalha espiritual. Resumidamente, lá no versículo 17, ou melhor, vamos ler a partir do 15. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Essa tentativa de fazer e não conseguir fazer, parecia que não tinha saída para Paulo. Muitas vezes a gente olha para nós e qual é a saída? Paulo vai resumir lá na frente do texto, lá no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo, irmãos? Porque Paulo entende que é no Cristo que ele teria a vitória contra isso. Sabe por quê? Olha o capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que é possível a gente estar em Cristo Jesus? Por que a igreja pode estar em Cristo? Não é porque a igreja é capaz de estar em Cristo, é porque quem capacita a igreja é o Senhor. Que leva a igreja à vitória espiritual é o Senhor. Que faz, irmãos, que nenhuma pessoa que alcança a vitória no campo espiritual ou em qualquer área pode bater no peito e dizer: eu venci. Não, eu não venci porque sou capaz, eu venci porque do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória. Todas as artimanhas que o inimigo tenta armar contra a igreja, por mais que muitas vezes nos machuque, que por mais que muitas vezes nos fere, não nos levará à derrota, porque a vitória é certa para a igreja em Cristo Jesus. A vitória é certa. Quero convidar a Bíblia em Coríntios 15. Graças a Deus. Aleluia. Quando Paulo escreve o capítulo 15, ele dá uma olhadinha para o final da história e olha para o que vai acontecer daqui a pouco tempo. Quando Paulo escreveu esse texto aproximadamente 1900 anos atrás, não importa quais 2 anos atrás, ele escreveu o seguinte. Vamos ver a partir do versículo 51. Esse vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Glória a Deus. A vitória de quem, irmãos? Quem venceu? Aleluia. Quem saiu para vencer? Vencendo e vencendo, como vence em Apocalipse. Quem é esse rei? Quem é esse? Aleluia. Quem é esse que venceu? Quem é esse que está vencendo na academia por você? Quem é esse que nos faz caminhar, irmãos? Quem é esse? Aleluia. Quem é que te sustenta na guerra? Quem é que te sustenta na batalha? Quando você se sente só, o Espírito Santo te faz lembrar que ele disse: estarei com você todos os dias. De forma que, quando a nossa fraqueza parece ser maior do que a nossa força,
aquele que é maior que todas as coisas se manifesta e fala suavemente: calma, estou com você. Amém. Estou contigo. E o texto vai continuar dizendo o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Quer dizer, nem a morte pode vencer. Por quê? Vamos lá. Ora, o da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Toda vez que você tenta, pela sua própria força, vencer o pecado, você não consegue vencer. A lei te mostra que você está errado, mas a palavra te mostra que alguém venceu o pecado, obedeceu, venceu, para você vencer. Aleluia. De forma que a obediência da igreja não é fruto da capacidade da igreja, mas é fruto da capacidade daquele que venceu pela igreja. Graças a Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, que a obediência é resultado do trabalhar de Deus. Ninguém, irmãos, é capaz de nada. Você não é capaz de nada. Quem te salva é Ele, quem te transforma é Ele, quem te liberta é Ele, quem te dá a vitória é Ele. Aleluia. Não há motivo para gloriar-se em nada. E o texto continua. Versículo 57. Quem é bem forte aí? Vamos lá, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo dia, irmãos, a batalha se levanta. Todos os dias as batalhas se levantam. Quando você pensa que está tudo tranquilo, surge uma área da vida que para te trazer a realidade. Eu falava ontem em Jardim dos Trancos, na escola bíblica, que eu tive um momento da minha caminhada cristã que, por erro pessoal, né, vou dizer, tenho que explicar para vocês dessa forma, por achar, por pensar de forma errada, eu sentia assim que eu estava tão preparado para a volta de Jesus. Aquele pensamento do outro, né? Ia para minha esposa: acho que eu já estou preparado. Eu não disse nada, o assunto acabou. 2 dias depois eu estava no quarto, ajoelhado, pedindo misericórdia ao Senhor, porque eu estava me sentindo o mais fracassado possível. E eu falei: Deus, como a gente é fraco. Eu me sentia aparentemente tão preparado. O que será de mim se não for tua graça? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, irmãos, que a vitória, não só no campo das guerras de Israel, mas a vitória contra o pecado, a vitória contra o diabo, ela está no Cristo. Glória a Deus. Ela está no Cristo. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, por favor, capítulo 5. Amém? Observe a forma que o texto foi escrito a partir do versículo 3. 1 João capítulo 5, versículo 3. Dessa vez, vamos lá na tela, irmãos, para a gente ler juntos. Vamos lá, pode começar a ler, igreja? Vamos lá? Porque esse é o amor de Deus, que guardaremos os seus mandamentos. Para um pouquinho aí. Quando você olha para esse versículo, você vê que esse é o amor de Deus. Quem te amou primeiro? Ele te amou primeiro. Quem é que pode amar sem ser amado? Jesus nos amou sem ser amado. E quando eu passo a amar Jesus, é porque Ele me amou primeiro. João vai dizer isso no capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou primeiro. Então o texto vai continuar dizendo o que? E os seus mandamentos não são pesados. Mas será que não é pesado mesmo? Olha para a tua humanidade. Olha para a tua carne. Que mandamento é leve? Nenhum mandamento é leve para a tua carne. Tudo que Deus pede para você, para mim, na nossa carne, é impossível de viver. Mas com quem o texto está falando? Para quem João escreveu? Olha para quem
Amém? Eu escrevo. O texto continua. Versículo seguinte, vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Parou. Você percebeu que não estava tudo que é crente, que é religioso? Não dá tudo que tem conhecimento, a palavra, que sabe tudo da Bíblia. Não. É só aquele que é nascido. Quem é que tem medo de nascer de novo? Deus. Aleluia. O diabo vai dizer que ele, segundo a vontade dele, nos gerou de novo pela palavra da verdade. Glória a Deus. Ele nos a vontade dele, é o agir dele, é o trabalhar dele. Aí o texto continua, vamos lá. E essa é a glória que vence o mundo. volta o versículo lá. Vamos lá. Vou botar. E esta é a vitória que vence O mundo. a nossa Fé. Nossa fé não é a fé que eu tenho, não é a fé que você tem, é a fé que foi dada a você. Não é fruto dos seus pensamentos, fruto dos nossos pensamentos, fruto de nossas ações. Não, é fruto do agir de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quem nos alcançou pelo poder da palavra foi Ele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí o texto continua. Vamos lá. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por que a vitória está em Cristo, irmãos? Porque Ele é Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? A carta de Deus vai dizer, irmãos, que Ele aprendeu obediência para aquilo que sofreu. Então Cristo ele foi provado e aprovado, de forma que a igreja é vitoriosa no Cristo. É por isso, irmãos, que é vitória sem mérito algum. Ninguém pode dizer, eu vou chegar porque eu sou obediente, nada disso. A Bíblia diz algo interessante em Filipenses. Abre a sua Bíblia, vamos na tela juntos na carta aos Filipenses, capítulo 2. Amém? Carta para os Filipenses, vamos na tela, capítulo 2. Vamos ler juntos lá no versículo 13. Vamos na tela aí juntos, igreja, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode ler? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, quando você começar a dizer assim, estou sem vontade, cuidado. E já foi isso. Quando a gente fala assim, estou sem vontade de congregar, estou sem vontade, não quero ir na igreja, não. Cuidado. Não é a ausência do trabalhar de Deus, não. Volta o versículo 13. Não é a ausência do agir de Deus, não. Sabe o que é, irmãos? É a nossa carne que está sendo mais alimentada do que o nosso espírito. A carne se opõe ao espírito. Então, quando você deixa, quando eu deixo, quando nós deixamos de nos alimentar, não é porque não tem alimento. Eu não sei se as irmãs aqui, eu vejo quando cozinho, eu sei o que é cozinhar, então eu vou usar um exemplo. Eu não sei se as irmãs já tiveram a experiência de fazer a comida e ninguém querer comer. Já teve essa experiência? Ninguém não quer comer, não. Não quero comer, não. Você fala, eu não quero comer, não. Por que eu fiz a comida? Eu quero comer. Eu peço um diabetes. Não é verdade? Irmãos, Deus tem uma refeição preparada todos os dias para você. Todos os dias. Só que aí a tua carne não quer se botar as coisas de Deus. Não é que Deus não está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. E se Ele não trabalhasse, no mínimo, vou dizer para vocês, eu não estaria aqui. Vocês eu não sei. Mas eu não estaria. Mas quando Deus decidiu trabalhar, sabe como foi que Deus decidiu trabalhar, irmãos? Ele decidiu trabalhar antes de formar o ser humano. Quando Deus decidiu lá no tempo chamado de eternidade, eu não consigo olhar para o tempo no passado,
Mas quando Deus falou assim, olha, eu vou fazer o homem. Quando Deus veio fazer o homem, Ele não decidiu fazer o homem para ser derrotado. Ele falou assim, vou fazer o homem. Como diz o texto, passamos o homem. Quando Deus veio fazer, Deus decidiu fazer o homem para a glória dele. É para a glória dele. É por isso que em Romanos diz, ó, porque dele, por ele, para ele são Todas as coisas. glória faz a ele sempre, sempre, sempre. Então quem é dele? Você. Amém. E você foi feito para a glória dele. Agora presta atenção. Você precisa entender isso espiritualmente. Quando você entende isso espiritualmente, então você percebe que Deus não fez você para ser derrotado. Deus é vitorioso. Deus não será derrotado no plano dele. Mas isso eu tenho que entender então, porque Deus me fez para a glória dele. Ele não desiste de mim. Mas não quer dizer que ele desiste de alguém. Não, Deus não desiste do ser humano. Ele não desiste do ser humano, porque o homem foi feito para a glória dele. Amém. Jesus não se fez anjo. Jesus não se fez de animal. Não se fez de uma ave. Se fez de carne. Se fez de homem para salvar o homem. Glória a Deus. É por isso que a vitória é garantida. Mas é garantida para quem? Para quem deixa de confiar em si mesmo e passa a confiar no Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. De forma que a vitória da igreja será sem mérito algum. A igreja deve entender sempre isso. Se eu estou aqui, é porque Ele venceu por mim. Glória a Deus. Se eu estou aqui, é porque Ele está comigo. E eu vou chegar lá, porque Ele irá comigo até o final. Amém. Ele não vai deixar a igreja só. Ele disse para Israel: eu estarei contigo. Aleluia. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E se Ele vai estar, nós é para batalhar por você, por mim, por nós. Glória a Deus. Mas então, como vivenciar essa vitória? O texto diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você se volta ao que Cristo é, aí você entende que Paulo escreve em Coríntios: dou graças a Deus, porque nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aí esse texto de Filipenses, eu fico imaginando, irmãos, para finalizar a meditação de hoje, quantas pessoas poderão não vivenciar a vitória por não se voltar à palavra. Quando você se volta à palavra, você começa, não pela sua capacidade, mas pela que Deus trabalha, você começa a compreender, dentro da realização do Espírito, o que Deus pensa, como Deus trabalha. Como Deus trabalha. Para nós finalizarmos, observe o que Deus disse lá em Ezequiel. Esse texto de Ezequiel 36 vai mostrar algo interessante que está associado, muito associado ao texto de Filipenses. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Capítulo 36 de Ezequiel. Escrito está no versículo 26. Vamos a Ezequiel 36, versículo 26. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de... Olha quem está dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer. Sou eu que vou fazer, ó. Eu vou dar, eu vou pôr, eu vou tirar, eu vou dar, ele faz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E se ele faz isso, ele coberta de quem? Deus. Além de fazer isso, ó, o 27. Vamos lá para nós lermos juntos, na terra. Versículo 27. Vamos lá, igreja? Ainda porém dentro de vós o meu valor. Quem é que faz isso? E com que objetivo ele faz isso? Ó. E guardeis as minhas
Por isso que a igreja, irmãos, ela vencerá pelo trabalhar de Deus na vida dela. E aí Deus vai trabalhando de que maneira? Ele vai trabalhando falando, vai ensinando, vai aperfeiçoando. Quando Deus começou a salvar a igreja é imunda. Imunda. Sabe como a igreja vai terminar? Santa, pura, sem mácula e irrepreensível. Mas por que ela vai terminar assim? Não porque ela é boazinha, não. É porque o Deus dela é bom. Aleluia. É porque o Deus dela é santo. É porque o Deus é justo e é vencedor. Amém. Por isso, vencendo sem mérito algum. Deus seja glorificado. Amém.